Olá pessoal, sou Fausto Filho, gestor de renda fixa e crédito da XP Asset Management e eu vou falar um pouco sobre a performance dos fundos no mês de abril. O mês de abril foi um mês importante para os ativos de renda fixa de uma forma geral. A gente notou uma redução do prêmio de risco que subiu muito no mês passado, naturalmente por conta das incertezas econômicas trazidas pela pandemia do Covid-19 e também por conta especificamente aqui no Brasil de incertezas políticas e naturalmente também por conta do choque de petróleo que aconteceu no início do mês de março, o que acabou afetando todos os mercados emergentes. O mês de abril a gente notou um avanço importante de algumas medidas de liquidez adotadas pelo Banco Central, o que acabou ajudando no alívio do mercado de crédito, vou comentar, e também um pouco dos desdobramentos acerca da política econômica que o governo está implementando e também lá fora da grande atuação dos bancos centrais e governos mundo afora, o que aliviou os mercados globais de uma forma muito ampla. A curva de juros aqui no Brasil ela deu uma boa de uma fletada, o que trouxe uma boa performance para os ativos pré-fixados, indexados aos índices de preço. E o mercado de crédito, naturalmente, teve uma pressão menor vendedora, porque os grandes fundos que tinham um ALM ruim, um descasamento grande entre o ativo e o passivo, os fundos tinham resgate em curto prazo e uma carteira mais longa. Esses fundos sofreram muito no mês de março, e o mês de abril trouxe um grande alívio em termos de resgate para essas carteiras, o que obviamente ajudou a diminuir a pressão vendedora nos ativos. A gente notou um grande número de fundos não dedicados a esse mercado montando posição. A gente viu fundos de bolsa, fundos multimercados atuando na compra dos ativos de crédito, muito porque havia ativos com preços muito descorrelacionados dos seus fundamentos. Como a gente comentou, a gente via ativos do setor de utilities, com geração de caixa resiliente, que operavam a CDI mais 1, operando a CDI mais 4, 5. Então isso naturalmente trouxe compradores marginais para esses papéis. E como eu falei, o Banco Central, com as medidas de liquidez e a própria tramitação de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, com poderes para que o Banco Central possa atuar nos mercados secundários de títulos públicos e privados, a gente não tem a menor dúvida que isso fez preço, por mais que a PEC não tenha sido tramitada até o final, mas a gente entende que o simples fato de o Banco Central poder atuar nesses mercados acabou ajudando na precificação de uma forma geral. Os fundos da XP Asset tiveram uma performance dispar. Uma parte da carteira que não havia sido reprecificada no mês passado acabou sendo reprecificada esse mês, basicamente a carteira de letras financeiras, os ativos bancários. Esses papéis tiveram uma remarcação forte. Para vocês terem uma ideia, os papéis que operavam a 101, 102 até 105 do CDI foram reprecificados para níveis acima de 120, 130, 140 do CDI. Por mais que nas nossas carteiras a gente tivesse uma posição menor talvez do que a concorrência, a gente acabou sofrendo, o que naturalmente acabou deixando o carrego das carteiras ainda mais atraente. Em termos de comparação, a carteira dos fundos de crédito da XP Asset hoje apresenta carrego acima de CDI mais 3. A gente olhando para a Selic futura, para o cenário prospectivo de juros, a gente está falando de posições que vão rodar acima de 150% do CDI no curto, médio e longo prazo. Então, efetivamente, a gente acredita que isso deveria ser um grande ponto de entrada para novos investidores, fato que a gente não percebeu e nos chamou a atenção. De toda forma, a gente entende o quão machucado o investidor está e talvez esperando um pouco do pior das incertezas econômicas reduzirem para que eles voltem a essa classe de ativos. De uma forma geral, pessoal, essa era a mensagem que eu queria passar. Eu queria deixar ainda vocês tranquilos, dado a situação do setor corporativo no Brasil. Eu
comentei bastante isso ao longo do mês e eu corroboro aqui. O setor corporativo hoje está numa situação muito melhor do que a última crise que a gente passou, a última crise que o Brasil passou sozinho, que foi a crise entre 2014 e 2017, onde o PIB caiu quase 10% nesses anos. Então a gente entende que o cenário de liquidez passado, onde as empresas conseguiram se capitalizar, um cenário de inflação e juros baixos, a gente não tem a menor dúvida que deixam as empresas muito mais resilientes a choques. Bom, essa era a mensagem que eu queria passar. Agradeço a confiança e espero voltar com boas notícias nos meses subsequentes. Um abraço.